Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e eu estou trazendo aqui mais uma aula de uma sequência de aulas que eu vou apresentar para vocês aqui no canal, falando a respeito de fontes alternativas de energia e eficiência energética. Então, essa sequência de aulas é direcionada aos meus alunos do curso técnico de eletrotécnica. Então, esse aqui é o meu Instagram e esse aqui é o endereço do meu canal no YouTube. Convido os senhores a me seguirem e prestigiarem os vídeos que nós temos lá no nosso canal. Beleza? Então, como disse, nosso assunto é fontes alternativas de energia e eficiência energética. Então, as fontes alternativas de energia são aquelas que substituem ou complementam o uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão e o gás natural. Essas fontes, elas são essenciais para reduzir os impactos ambientais da geração de energia elétrica, e garantir a sustentabilidade do consumo energético a longo prazo. Então, o crescente esgotamento dos recursos naturais e as mudanças climáticas reforçam a necessidade de investir em alternativas limpas e renováveis. Então, nós sabemos que os combustíveis fósseis são uma fonte esgotável, ou seja, finita, um dia vai acabar, e, detalhe, poluem o meio ambiente. Então, essas fontes alternativas, além de serem infinitas, são fontes de geração limpas, tá? Então, senhores, qual seria, então, a diferença entre a energia renovável e a energia não renovável? A energia ela pode se classificar em dois grandes grupos. Energia renovável, que é aquela obtida de fontes naturais que se regeneram continuamente. Exemplo, solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, geotérmica. E, detalhe, esse tipo de energia renovável não emite grandes quantidades de poluentes no processo de geração de energia elétrica, tá legal? Em consequência disso, tem um baixo impacto ambiental. E a energia não renovável? Ela é derivada de recursos limitados, que levam milhões de anos para se formar, que no caso aí a gente tem como exemplo o petróleo, como um exemplo de derivados do petróleo para a geração de energia. A gente tem o carvão mineral, petróleo, gás natural. E, detalhe, esse tipo de recurso, no processo de geração de energia elétrica, causa altos níveis de emissão de gases de efeito estufa e poluição ambiental. Então, se os senhores acompanharem as aulas anteriores que nós tivemos aqui no canal, onde a gente falava aqui de geração de energia elétrica, é possível ver que fontes de geração de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis têm como principal característica serem poluentes e as fontes renováveis não. Então, senhores, o uso de combustíveis fósseis contribui para o aquecimento global, chuvas ácidas e contaminação da água e do solo, certo? Produzindo CO2, a gente tem isso em consequência. Em contrapartida, as fontes renováveis reduzem esses impactos, pois geram menos emissões e poluentes. No entanto, algumas tecnologias, como usinas hidrelétricas, podem causar desmatamento e alteração do ecossistema local. Então, senhores, essas fontes não renováveis, muito embora não causem impactos ambientais, no caso das hidrelétricas, obviamente, que é feito todo um projeto para você chegar para se chegar a criar o armazenamento de água para a geração de energia elétrica, mas ainda assim ocorre ali a alteração do ecossistema, obviamente, e o desmatamento, mesmo tendo todo um estudo voltado para a preservação desse meio ambiente, desse ecossistema, tá legal? E os impactos econômicos, senhores? Investir em energia renovável gera empregos e impulsiona a economia. Então, com o avanço das tecnologias, o custo, os custos de produção e armazenamento de energia limpa estão diminuindo cada vez mais e essa se tornando cada vez mais acessível. Legal? Então, senhores, além disso, a diversificação
das fontes energéticas, reduz a dependência da importação de combustíveis fósseis, favorecendo a segurança energética nos países. Então, senhores, as fontes renováveis, além de diminuírem os impactos ambientais, elas ainda produzem, né, força de trabalho, uma vez que é um processo em implantação, né, a gente vê aí pelas plantas de energia solar, pela implantação das plantas de energia eólica e a possibilidade de não importação de combustíveis fósseis. Isso daí vai impactar na economia do país. Então, senhores, quais são as principais fontes alternativas de energia? Energia solar, energia eólica, hidrelétrica, biomassa e biogás, energia geotérmica, né, que é aquela com aproveitamento do calor da terra, é possível também, energia das marés e ondas. Então, todas essas são fontes alternativas de energia. A comparação entre fontes alternativas de energia e combustíveis fósseis abrangem aspectos cruciais, como sustentabilidade, emissões de carbono, custo, investimentos e eficiência energética. Então, tudo isso está envolvido, né, se você for comparar fontes alternativas com fontes de geração a partir de combustíveis fósseis. Então, fontes alternativas, como a energia solar, eólica e hidrelétrica, são consideradas sustentáveis por serem renováveis e apresentarem baixo impacto ambiental. Então, por que são renováveis? Porque o sol, todos os dias a gente tem, o vento a gente tem todo dia, a água, né, é um recurso renovável, né, choveu, evaporou, ocorre a baixa, né, dos reservatórios de água em determinado período de tempo, mas você vai ter, um recurso renovável. E o detalhe é que não emite gás CO2, né, na atmosfera no processo de geração. Elas emitem significativamente menos gases de efeito estufa, que é o GEE, né, gás de efeito estufa, em comparação aos combustíveis fósseis, que liberam grandes quantidades de CO2 na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global, como eu já tinha falado aqui anteriormente. A dependência de fontes não renováveis está diretamente ligada ao aumento de emissão dos gases de efeito estufa. Beleza? Então, considerando esse avanço, né, para o processo de geração de energia elétrica a partir das fontes de energia renovável, há de se levar em consideração também a eficiência energética. E o que é eficiência energética? Então, senhores, eficiência energética é a capacidade de utilizar a menor quantidade possível de energia para realizar uma determinada tarefa ou produzir um determinado serviço, reduzindo desperdícios e mantendo o mesmo nível de desempenho. Ou seja, é você usar a energia elétrica de forma mais eficiente. Então, você vai ter o retorno do trabalho que você deseja, mas usando a energia elétrica de uma forma mais eficiente, sem desperdícios. Isso pode alcançar por meio de tecnologias mais eficientes, otimização de processos e mudanças de hábitos de consumo, contribuindo para a economia de recursos e a sustentabilidade ambiental. Então, senhores, os combustíveis fósseis, eles possuem alta densidade energética, ou seja, é possível gerar energia elétrica com muita facilidade, com muito recurso a partir da queima de combustíveis fósseis, o que historicamente tornou, né, a geração de energia elétrica um processo atraente a partir dos combustíveis fósseis. Entretanto, as tecnologias de fontes alternativas têm avançado, aumentando a eficiência no processo de geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas e tornando, né, esse processo de geração de energia elétrica mais competitivo. Então, há de se levar em consideração que há alguns anos atrás não se ouvia falar em geração de energia a partir de plantas de geração de energia solar ou eólica. Hoje isso já é uma realidade, mas é uma tecnologia que vem se implantando. Consequentemente, à medida que a tecnologia nesse processo de geração vai melhorando,
mais eficiente vai ficando e mais barato o custo de implantação. Beleza? Então, a eficiência energética das fontes renováveis depende de fatores como localização geográfica, condições climáticas, mas investimentos em pesquisa e desenvolvimento têm mitigado essas variáveis, melhorando o desempenho geral. Então, senhores, quando a gente fala em eficiência energética a partir de fontes renováveis, a gente sabe que esse tipo de geração de energia depende de alguns fatores, né? Um desses fatores, localização geográfica. Você não vai colocar uma planta de geração de energia solar no Polo Norte, né? Porque lá o sol é escasso. Então, senhores, fatores geográficos e condições climáticas têm relação estreita, né, com esse processo de geração de energia. Obviamente que será implantado esse processo de geração de energia a partir de fontes alternativas nos locais que forem propícios, né, para esse processo de geração. Então, a gente já falou aqui, inclusive, que o Nordeste, Norte e Nordeste, são locais propícios, né, a plantas de geração de energia solar, né? O Nordeste, energia eólica, né? E as hidrelétricas, isso aí vai depender, né, dos locais onde ocorre, né, onde você tem um grande fluxo de água em determinados rios e onde o processo de armazenamento não vai gerar grandes impactos ambientais. Beleza? Então, senhores, nós sabemos, né, que a geração de energia hidrelétrica ela vai depender de você ter um fluxo de água considerável e adequado para o processo de armazenamento num determinado local. A gente sabe que a geração eólica depende de que as plantas de geração estejam em locais onde você tenha uma incidência do vento, né? As plantas de energia solar dependem de locais onde você tenha uma incidência do sol, dos raios solares, e a biomassa, que você também depende de você ter disponibilidade do material para fazer a queima, para poder implantar o processo de geração. E qual é o papel da sociedade, né, na transição energética, né? Ou seja, na transição das fontes não renováveis para a produção energética a partir de fontes renováveis. Então, a transição para um sistema energético sustentável depende não apenas de políticas governamentais e avanços tecnológicos, mas também do engajamento ativo da sociedade. Então, duas áreas cruciais onde indivíduos e comunidade podem fazer a diferença. Então, é preciso que haja, né, não só políticas governamentais, mas também uma consciência da população com relação à implantação desse tipo de processo para a geração de energia elétrica. Adotar práticas de consumo consciente e melhorar a eficiência energética são passos fundamentais para reduzir, né, o desperdício de energia e minimizar o impacto ambiental. Então, algumas ações, né, que nós podemos tomar, né, para fins de uso de energia elétrica de forma mais consciente, para que tenhamos uma eficiência energética melhor, seria, por exemplo, substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED, porque a lâmpada LED é muito mais econômica, correto? Isolamento térmico adequado, ou seja, ambiente onde você vai colocar um condicionador de ar para você prover uma temperatura, né, um conforto térmico melhor. É interessante que você tenha ali um isolamento térmico melhor para maior eficiência do equipamento. Então, você bota um condicionador de ar numa sala, onde a parede recebe sol o dia todo, e a parede fica quente, a eficiência daquele condicionador de ar ali vai ser menor, muito menor, vai ter um consumo muito grande de energia para poder prover o conforto térmico daquele ambiente. Por outro lado, se você tiver uma isolação térmica, né, proteger essa parede para que não exista uma incidência solar muito grande na parede, para que ela não fique muito quente, você vai ter uma eficiência maior do condicionador de ar naquele ambiente. Eletrodomésticos mais eficientes, então optar por aparelhos com selo de eficiência energética, né, garante um consumo menor. Então, aqueles aparelhos, né, que funcionam por gambiarra,
onde você tem um aparelho funcionando efetivamente, sem um sensor de controle de funcionamento e de stand-by daquele equipamento. Isso também é importante, né, na questão do uso consciente da energia elétrica. Desligar equipamentos em stand-by. Então, aparelhos em espera, eles continuam consumindo energia. Então, desligá-los completamente evita esse gasto desnecessário. Então, quando você for dormir, você tira a sua televisão da tomada. É o ideal. Porque ela, estando em stand-by, ela vai estar consumindo energia a noite toda. Legal? Então, senhores, as fontes alternativas de energia são fundamentais para um futuro sustentável. A transição para sistemas mais limpos e eficientes traz benefícios ambientais e econômicos, reduzindo a dependência de combustíveis poluentes e promovendo um desenvolvimento mais equilibrado. Legal? O avanço tecnológico e o apoio governamental são essenciais para acelerar essa mudança e garantir que as futuras gerações tenham acesso a uma energia limpa e renovável. Legal? Então, senhores, aqui a gente falou um pouco a respeito de eficiência energética, de energias renováveis e não renováveis. Então, na próxima aula a gente se encontra para dar continuidade aí ao nosso conteúdo, às nossas aulas que são direcionadas ao curso técnico de eletrotécnica. Legal? Um abraço, valeu, ficamos por aqui.